Ministro Volney Queiroz, bem-vindo ao Matinal. O senhor já está entre nós. Olá, como está? Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Yolanda. Bom dia, ouvintes e audiência aqui do Amado Mundo no Matinal. Obrigado. É uma alegria poder conversar com vocês, tá? Obrigada, Ministro, bom dia. a gente vai ter que arrumar um óculos vermelho igual o nosso para Bia Bula, porque senão ela vai ficar triste. Você é a única que não está com óculos vermelho aqui entre a gente, ó. É isso aí, Mas Guilherme. eu fico olhando para você. Eu fico olhando para você, Guilherme, admirando seu bom gosto aqui, viu? Ministro, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo do governo para ressarcir aposentados e pensionistas que sofreram os descontos indevidos nos seus benefícios no INSS. A decisão tem efeito imediato, mas ainda vai ser votada pelo plenário da Corte em agosto. Mesmo assim, o governo prevê iniciar os pagamentos em 24 de julho, certo? E o senhor afirmou recentemente que valerá a palavra do beneficiário na devolução dos descontos indevidos. Como que o governo pretende equilibrar esse princípio com a necessidade de evitar fraudes e manter a sustentabilidade do sistema? Olha, primeiro assim, o contexto que eu fui chamado pelo presidente da República para ser ministro da Previdência Social foi dentro da crise, já depois de deflagrada a operação sem desconto. É bom para as pessoas que não estão acompanhando saberem e lembrarem. Então, o presidente me deu algumas missões, dentre elas, ressarcir os aposentados e garantir que nenhum deles ficasse no prejuízo. Que cuidasse dos aposentados, ou seja, ele falou isso com carinho, assim, com uma sensação de acolhimento. Olha, cuida dos nossos aposentados. E garanta que isso nunca mais vai acontecer, de que nós vamos buscar os culpados e vamos buscar esse dinheiro com as pessoas que realmente fraudaram a Previdência. Então, esse foi um princípio assim do dia que eu fui convidado e fui convocado para ser ministro de Estado. Então, a prioridade do presidente é fazer com que aquelas pessoas que foram lesadas, que foram enganadas, sejam ressarcidas. Essas pessoas sejam ressarcidas. Então, esse é o princípio. Há hoje cerca de 2.160.000 pessoas que já estão em condição de receber esse ressarcimento. E existem outras 828 mil, até números de ontem, que tiveram os seus cadastros apresentados pelas associações. As associações mandaram fotografias, ou mandaram assinatura, ou mandaram algum tipo de documento que autorizava. E aí, em alguns casos, foi verificado que o aposentado não reconhecia essa assinatura, não reconhecia a foto, não reconhecia uma gravação de áudio, não era ele, a foto não é dele, a assinatura não é dele. Então, nesses casos, vai valer a palavra do aposentado. Na hora que o aposentado mostra que aquilo não é ele, efetivamente, ele não autorizou, então ele foi um dos enganados, um dos lesados, e, portanto, ele também se enquadra no critério do ressarcimento. Não será nesse primeiro momento, será num passo seguinte, mas também receberá o ressarcimento por parte do governo federal. Ministro, e qual que é a estimativa de ressarcimento, de quantas pessoas serão ressarcidas neste momento e qual vai ser o impacto disso para os cofres públicos? Olha, nós fizemos o primeiro passo dos 41 milhões, em números redondos, de beneficiários do INSS. Nós mandamos uma comunicação a 27 milhões deles, tranquilizando cada um deles e avisando que eles não tiveram qualquer tipo de desconto. Então, o primeiro contingente de 27 milhões que não sofreu nenhum desconto. Eles precisavam de ser comunicados, ser tranquilizados. Depois a gente mandou, ato contínuo, um outro comunicado para 9 milhões de beneficiários, comunicando que eles foram descontados de algum valor durante algum período e que eles deviam procurar os canais oficiais. É importante destacar isso, aproveitar a sua audiência aqui para destacar isso,
que o INSS não manda e-mail, não telefona. Então, os canais oficiais são o Meu INSS, o aplicativo da internet, o 135, que é a central telefônica, ou as agências dos Correios, que tem lá funcionários treinados. Que ele procurasse um desses 3 canais para se manifestar se aquele desconto era autorizado ou não. E os aposentados e pensionistas começaram a fazer essa procura. Hoje são aproximadamente 3.700.000 aposentados desse total de 9 milhões que já procuraram os canais oficiais e já se manifestaram. Uma parte, como eu disse, as associações apresentam documentos, outra parte, as associações silenciaram. Essas que as associações silenciaram são esses 2.160.000. Nesse caso, ele já vai direto para o critério do ressarcimento, quer dizer, como não há manifestação das associações, ele já passa a ter direito imediato. Como é uma autodeclaração, nós não podemos ter ainda a quantidade de aposentados que foi lesada e nem os valores totais do que vai representar isso em reais. Mas nós estimamos que o crédito suplementar, o crédito extraordinário que será enviado para o Congresso será na ordem de 3 bilhões de reais, o que é muito próximo do que os órgãos de controle já têm bloqueados, né? Os órgãos de controle já têm bloqueados das associações, pessoa física e jurídica, algo em torno de 2.890.000 reais. Então, é quase o valor que se tem bloqueado. Por isso, então, acho que está indo bem, as investigações estão indo bem. Esse bloqueio de recursos vai servir para ressarcir o caixa do governo desses valores, e os aposentados e pensionistas, como não podem esperar, o governo vai então adiantar esse dinheiro para eles. Ministro, muitas pessoas aqui no chat, Rafael Matias, Edgar Costa, Bruno Dias, pedindo que a gente pergunte quando vai ser a nomeação dos primeiros 250 peritos aprovados no concurso da Perícia Médica Federal. Segundo eles, estava prevista, né, para o início desse mês essa nomeação e até agora não teria saído. Como é que está esse calendário? Boa pergunta, Guilherme. É uma excelente oportunidade de falar desse assunto. Veja, há 15 anos não havia concurso para médico perito federal. E uma parte da fila do INSS se deve justamente à falta de peritos para fazer as perícias. Então, o governo Lula, nosso ministério, promoveu a realização de um concurso no final do ano passado. Esse concurso chegou na última fase agora em junho e nós estamos abrindo 500 postos de perito médico federal novos para o INSS. 250 serão anunciados e serão nomeados agora, de imediato, esse mês de julho. E, na sequência, nós vamos chamar o cadastro reserva. O presidente Lula já autorizou o chamamento do cadastro reserva, que são mais de 250. Ou seja, de um contingente de 3.000 peritos que existem hoje, e olha que já foram 6.000, hoje nós temos apenas 3.000 peritos, ou seja, metade do que já tivemos. Nós vamos incrementar esse número com 500 novos peritos. Quer dizer, vai ser uma grande revolução nesse ambiente da Perícia Médica Federal, porque vai proporcionar um grande número de peritos novos ingressando no sistema e podendo agilizar essas filas. E aí tem uma distorção aqui que eu acho interessante citar, Guilherme e Beatriz. Quando o INSS foi criado 35 anos atrás, havia 20 milhões de beneficiários e 40 mil funcionários e 6 mil peritos. Agora, existem 40 milhões de beneficiários, ou seja, dobrou o número de beneficiários, e só 20 mil funcionários, quer dizer, caiu pela metade o número de funcionários e 3 mil peritos. Funcionários e peritos reduziram pela metade e o contingente a ser atendido dobrou. Por isso, essas distorções que nós estamos precisando ajustar e é isso que nós estamos fazendo, cuidando da gestão do INSS. Dá para a gente cravar alguma data certa esse mês ou ainda não para essa nomeação? Olha, Guilherme, sinceramente, eu queria muito que o próprio presidente Lula anunciasse essa chegada dos peritos. Eu até tenho feito esse apelo à SECOM, ao gabinete do presidente, para que ele faça.
eu quero que esses peritos estejam trabalhando no dia 1º de agosto, pelo menos os 250 iniciais. E na sequência, durante o mês de agosto ainda, que nós possamos ter o cadastro reserva sendo chamado. Como eu anunciei nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Ministério que seriam 500, quando a gente anunciou agora que os 250 iniciais começariam, aí há aquela movimentação enorme dos outros 250 já cobrando a chegada do cadastro reserva. Mas é do nosso interesse. O presidente da República já autorizou, o Ministério quer, nós sabemos que precisamos, então podem ficar tranquilos que nós vamos, no mês de agosto, colocar os 500 peritos para trabalhar, se Deus quiser. Ministro, e essa é a principal medida, portanto, para reduzir o tempo de espera por benefícios, essa fila que o senhor anunciou, é isso? Ou tem outras medidas sendo adotadas além da chegada desses novos peritos? Conta um pouco para a gente. Conto sim, veja, primeiro sempre que eu falo dos números do INSS, Beatriz, eu surpreendo as pessoas, ainda que seja na Câmara ou no Senado, que senadores e deputados são habituados com o tamanho do INSS, mas quando a gente cita os números, a gente sempre surpreende, né? Hoje há mais ou menos 100 milhões de pessoas envolvidas no INSS. Uma parte, 41 milhões, são pessoas que recebem os benefícios e cerca de 60 milhões são pessoas que contribuem para um dia se aposentar. Então, é um contingente gigantesco. E há cerca de 1 milhão de pedidos, mais de 1 milhão de pedidos novos a cada mês, chegando no INSS. Então, se você pensar bem, se são 1 milhão de pedidos por mês, é uma fila que jamais acaba, né? Porque se fosse um balcão e você tem nesse balcão 1 milhão de pessoas chegando a cada mês, é uma fila gigante de 1 milhão de pessoas. Então, a gente não mede pelo número de pessoas, a gente mede pelo tempo médio de espera, que é o TMEA. Então, o nosso objetivo, e existe um prazo pactuado com o TCU de 45 dias, como um prazo razoável, para que o cidadão entre com um pedido e receba a resposta do INSS dentro de 45 dias. Então, o nosso desafio é reduzir cada vez mais dos 45 dias. Quanto menos tiver desse número, significa que nós estamos tendo mais eficiência. Então, a gente já chegou a 39 dias. Hoje, a gente está acima dos 45. Aí, o desafio da gente é colocar em 38, 35, porque, veja, quando a gente tem 30 dias de média, significa que tem lugares que o atendimento está acontecendo em 3 dias e tem lugares que o atendimento está levando 60 dias, que são localidades dos estados do Nordeste e do Norte, que são onde tem os piores números. Então, é importante que a gente não se iluda com esse tempo médio de espera, porque ele ainda é injusto. Mas quando a gente coloca num patamar reduzido, de 30 dias, de 20 dias, então a gente aproxima, primeiro, do prazo que o TCU estabeleceu. Segundo, de um prazo razoável para o cidadão que busca o INSS. Se ele recebe a resposta em 30 dias, em 15 dias, em 20 dias, eu acho que é um prazo razoável. O que não pode acontecer é ficar meses, como a gente recebeu o governo em 2023, quando a fila, alguém precisava de uma perícia e passava 8 meses, 10 meses esperando uma perícia médica. Isso não pode acontecer. Ministro, uma dúvida que me atormenta há anos. É Volney ou Volney? Olha, é Volney. Eu tenho um jornalista lá em Pernambuco, Rinaldo Sampaio, que faleceu, que ele sempre escrevia meu nome com um acento circunflexo no O. E aí ele fazia essa provocação e colocava, entre parênteses, com acento circunflexo no O, toda vez que ele me citava numa matéria. Então é Volney. Mas acontece que o meu chefe, que é o presidente Lula, me chama de Volney, porque ele passou aquelas enchentes do Sul atuando junto ao Volney, lá da Defesa Civil. E o nome do outro é Volney mesmo. Então aí o presidente se habituou a chamar de Volney. A essa altura do campeonato, Guilherme, eu não sei mais quem me chama de Volney. O Volney eu atendo do mesmo jeito. Então, mas a família me chama de Volney. Então, a presidente Lula, se o senhor está vendo aqui o matinal, ou vai ver um corte, é Volney, não é Volney, presidente Lula. Vamos chamar o ministro pelo nome correto. Mas eu acho que eu chamava Volney também, agora vou me policiar para chamar correto. Obrigado. Obrigado. Eu queria perguntar para o senhor da CPMI do INSS. Vai acontecer ou não? A impressão que se tem é que deixou de ser algo prioritário para a oposição
à medida que a oposição começou a ver algum dos seus citado aqui e ali numa investigação, em alguma reportagem. E para o governo, qual é a posição do governo, afinal, em relação à CPMI? Agora nós queremos essa CPMI, tá? O governo agora está animado. A base está mobilizada. Nós temos informações, nós temos dados. E eu queria, se você colocar na linha do tempo, você vê o seguinte: a primeira notícia que saiu era de uma operação, que a Operação Sem Desconto, da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, desvendando uma quadrilha, né, desbaratando uma quadrilha e que tinha em torno de 6 bilhões de fraude. Depois, isso foi sendo esclarecido. E aí a gente foi vendo que isso não foi agora. A gente foi vendo que havia denúncias ali a partir de 2019. Aí a gente foi encontrando que as associações que mais fraudaram foram associações que se instalaram no INSS entre 2019 e 2022. Que essas associações que mais fraudaram são associações que têm relações com determinadas figuras, que não são do nosso governo. E aí começou a encontrar esse fio da meada. O governo não se interessava por uma CPI, óbvio. Eu, como ministro de Estado, tenho que fazer a gestão aqui das coisas do INSS. Não posso ficar me dedicando, não gostaria de ficar me dedicando a assuntos de uma CPI que exigem que o Ministério possa apresentar dados, possa estar acompanhando o que está sendo discutido lá, apresente documentos, faça depoimentos de técnicos daqui, eu próprio poderei ser chamado. Então, isso não digamos assim, producente para o Ministério, mas é um direito do Parlamento. E nessa qualidade de ministro de Estado, meu dever vai ser fornecer todos os documentos e colocar à disposição da CPMI. Você sabe que eu fui parlamentar durante 6 mandatos, portanto, eu reconheço a importância do Parlamento, eu reconheço a importância de uma CPI, que é um inquérito feito por parlamentares, mas o que eu tenho dito é que todos esses dados que os parlamentares vão lidar, os senadores e deputados, são dados que já foram colhidos pelos órgãos de controle, tanto a CGU quanto a Polícia Federal. Portanto, por melhor que seja o investigador ali, senador, deputado, dificilmente ele vai encontrar alguma coisa fora do que já foi encontrado pela Polícia Federal e pela CGU. Portanto, não me parece que vai ser uma coisa muito inovadora, que vai ter uma coisa que vai ter novidades, que vai ter uma coisa relevante dentro do processo todo. O que vai acontecer, de fato, é uma disputa política de narrativas, e eu costumo dizer sempre que numa guerra a primeira vítima é a verdade, portanto, numa guerra de narrativas, no Congresso, a verdade poderá ser prejudicada. Caberá ao governo restabelecer essa verdade, mostrando essa linha do tempo, mostrando que isso não começou no governo Lula, mas terminou por decisão política no governo Lula. Os descontos cessaram, tudo foi esclarecido, as pessoas serão penalizadas civil e penalmente, e nós vamos fazer o reembolso aos aposentados que foram lesados, e eu acho que isso é uma grande coisa, e eu fico feliz que o presidente tenha tido essa decisão política e que tenha me escalado para cuidar desse momento tão importante da Previdência, para a gente restabelecer a credibilidade da Previdência, que a gente possa restabelecer a credibilidade do INSS no sistema previdenciário brasileiro, que é um patrimônio centenário do Brasil, e eu estou cuidando com muito cuidado, com muito zelo dessa tarefa. Ministro, vira e mexe a gente escuta que o Brasil vai precisar passar por uma nova reforma da Previdência em breve, porque o sistema não vai dar conta de como as coisas estão caminhando. A gente vai precisar de uma nova reforma da Previdência? Olha, Beatriz, eu respondo essa sua pergunta com a mesma tranquilidade que eu respondo quando as pessoas perguntam se eu vou ser candidato a deputado federal no ano que vem. Digo, olha, eu não estou podendo pensar em candidatura a deputado federal no ano que vem, do mesmo jeito que eu não estou podendo pensar numa reforma da Previdência no momento. Nós temos um governo que está com 2 anos e meio, nós temos 1 ano e meio de governo. Eu tenho 2 meses e pouco como ministro. Então, nós sabemos que uma alteração
no sistema previdenciário, ele é uma coisa que tem impacto direto na vida das pessoas, portanto, precisa ser amplamente debatido na sociedade. Não há ambiente agora, nesse 1 ano e meio, para se debater uma reforma da Previdência. Portanto, eu acho que é uma discussão que não deve acontecer agora. Eu acho que a gente tem que cuidar agora da gestão do INSS, a gente deve cuidar agora da gestão do Ministério da Previdência, melhorar a governança, melhorar a integridade, melhorar os sistemas de controle, todos eles, do Ministério, para que fraudes como a que aconteceu jamais voltem a acontecer, modernizar e reestruturar o INSS, que ele está com um perfil inadequado. Você vê, pelo número de funcionários que havia e pelo número de usuários que havia, de beneficiários que havia, normalmente são grandes prédios com pouquíssimas pessoas trabalhando. Então, a gente percebeu agora, durante o ressarcimento, que muitas pessoas procuraram muito mais do que a gente esperava, as agências dos Correios, para buscar o atendimento presencial. O que é que significa? Que elas estavam meio que empurradas para o 135 ou para o Meu INSS, para o aplicativo, mas, na verdade, elas queriam um atendimento presencial. Isso é normal em pessoas com mais de 60 anos. Elas querem usar ou aproveitar a ida a uma agência do INSS para ter um olho no olho, para ser acolhido, para falar com a pessoa que está na fila, como é que está a vida, para falar mal do governo, para falar bem do governo, para falar da política da sua cidade. Então, é uma interação social que acontece. Então, eu diria que as agências estão inadequadas para o momento atual. Então, a gente tem esse desafio de modernizar as agências, fazer com que elas sejam compactas, mas que elas possam atender presencialmente. Enfim, com todos esses desafios, não dá para se pensar numa reforma da Previdência. Agora, eu posso lhe dizer a você, Guilherme Amado, e a você, Beatriz, que eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Uma reforma da Previdência, se for acontecer um dia, ela não pode acontecer nos moldes da última que aconteceu. Quando se decide que se quer cortar 10 bilhões, que quer cortar 20 bilhões de reais de despesa, de gasto, e aí você faz uma reforma para cortar 10 bilhões. Você não faz uma reforma para aperfeiçoar o modelo, você não faz uma reforma para que o modelo seja mais justo. Você faz apenas com a finalidade de cortar a despesa, e aí isso dá errado. Então, eu acho que se um dia a gente for propor uma nova reforma, que ela seja uma reforma amplamente discutida com a sociedade, com especialistas do campo liberal, do campo laboral, para que a gente possa construir uma ideia e construir um formato que seja um consenso no Brasil. Obviamente que a gente sabe que a França mexeu no seu sistema previdenciário e gerou protestos nas ruas. Então, é um problema mundial. O envelhecimento da população, a diminuição da força de trabalho com o aumento das pessoas que precisam receber a aposentadoria é uma distorção que acontece em todos os lugares, e a nossa inteligência está desafiada a construir um modelo mais sustentável. Falei muito. É impressionante. A gente vê... Não falou não. Como que o INSS mobiliza a vida de todos nós, né? A gente está hoje, eu acho que deve ser o 11º matinal que a gente faz, o canal estreou há 2 semanas, e é o dia mais rico no chat, muita manifestação, muita pergunta. Tem uma pessoa perguntando aqui, falando sobre a liminar que suspende um empréstimo consignado para representante legal de qualquer benefício. Uma pessoa insistindo bastante na importância de se revogar essa liminar. Qual é a posição do Ministério em relação a essa decisão da Justiça? Guilherme, na hora que aconteceu a operação sem desconto, nós fomos impelidos a passar um pente fino em todas as operações do Ministério da Previdência Social e do INSS. Então, há 2, digamos assim, ramais de produtos que são colocados à disposição dos beneficiários. Um deles era o desconto associativo em folha, que é aprovado por lei e que deu toda essa confusão, e o outro é o empréstimo consignado. Na hora que a gente viu problemas no desconto associativo em folha, automaticamente nós já redobramos os cuidados com o crédito consignado. Existiam reclamações, existiam denúncias, inclusive no Senado eu fui lá, senadores falaram, olha, tem que ter cuidado no crédito consignado, que há uma possibilidade de haver fraude. Aí fui na Câmara, a mesma coisa, vou dar uma entrevista,
as pessoas perguntam a mesma coisa. Então, eu não posso fazer de conta que isso não existe. E o que é que eu fiz? Eu fiz um ofício para o setor de inteligência aqui do Ministério, que também tem uma informação que a maioria das pessoas não conhece. Nós temos aqui uma força-tarefa previdenciária que existe há 27 anos, que ela é uma organização aqui comandada pela inteligência do Ministério, que atua com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Então, essa força-tarefa previdenciária, toda semana ela deflagra uma operação em algum lugar do Brasil. E eu agora estou fazendo questão de divulgar cada uma delas para as pessoas saberem que esse combate à fraude é uma coisa permanente. Então, nós fizemos um ofício a essa inteligência pedindo que faça uma averiguação e um levantamento de todas as vulnerabilidades do sistema dos consignados. Enquanto isso, nós redobramos a questão para ter acesso ao consignado. Então, colocamos a biometria, fizemos alguns critérios mais rigorosos e, obviamente, as pessoas que vendiam esses créditos consignados, e aí eu dou uma informação a vocês aqui, sempre são números superlativos do INSS, há 320 mil correspondentes bancários vendendo crédito consignado no Brasil atualmente. Eu não sei se vocês tinham uma ideia desse número, mas é um contingente gigantesco. Então, quando eu falo qualquer coisa nas minhas redes sociais, ela é inundada de mensagens dessas pessoas que querem pressionar para haver uma maior liberalidade com relação aos créditos consignados. Mas eu costumo dizer, e repito aqui, que a nossa prioridade no momento é a segurança. Nós vamos fazer a segurança dos dados, a segurança dos aposentados, para que eles sejam garantidos de que só será feito um crédito consignado na conta de um aposentado ou pensionista se tiver a expressa autorização deles. Então, nós estamos cobrando da FEBRABAN, da ABBC, para que tenham critérios mais rígidos, para que a gente possa ter uma garantia de que não vai haver qualquer tipo de fraude com relação aos consignados. Então, resumindo a resposta, nós vamos ter que ter muito cuidado ainda com relação a esse acesso, portanto, não nos preocupa isso. A gente só vai voltar à normalidade quando a gente tiver a garantia de que o sistema está seguro e que os critérios estão absolutamente resguardados para que o aposentado e pensionista não seja vítima de outro golpe, de outra fraude. Eu não estou te ouvindo, Guilherme. Eu também não estou te ouvindo, Guilherme. É porque eu tinha mutado aqui e é impossível vocês me ouvirem, desculpa. Não, eu queria lhe fazer uma pergunta para a gente fechar nossa conversa sobre o ex-ministro Ciro Gomes. A gente tem visto várias notícias de que ele está negociando com o PSDB para deixar o partido de vocês, o PDT, e isso me lembra 2022, né, em que o PDT acabou ficando isolado nacionalmente por conta da embocadura que o Ciro Gomes deu à candidatura dele. O partido encolheu a bancada, o senhor mesmo acabou não sendo reeleito, e a impressão que a gente teve é que o PDT encolheu com a candidatura do Ciro. Olhando em retrospecto agora, o Ciro fez mais mal do que bem ao partido? Não, eu acho que time que não joga não tem torcida. Então o PDT tem essa tônica que eu acho que é correta. O partido tem que se apresentar à sociedade, tem que apresentar seu programa, suas ideias, e o ex-ministro Ciro Gomes fez isso muito bem. Ele é uma pessoa brilhante, é um sujeito muito inteligente, tem posições dele com as quais eu não concordo, mas isso é normal em qualquer partido político e no ambiente político isso é absolutamente corriqueiro. Portanto, eu acho que ele, se em 2022 a candidatura dele não ajudou, digamos assim, a eleição de deputados, mas em 2018 ela ajudou muito a eleição de deputados. Então, pesando e medindo, eu acho que o ex-presidente Ciro Gomes foi uma coisa importante a disputa e a colocação dele no primeiro turno das duas eleições. Da mesma maneira que nós já apresentamos o senador Cristóvão Buarque como candidato do PDT. Aliás, eu fui um dos entusiastas da candidatura dele, porque achava que esse tema da educação, que é o tema central da sua vida pública, é um tema que merece relevo e que merece ser colocado numa disputa presidencial. Nós não tivemos sucesso
com a eleição de Cristóvão Buarque para presidente da República, mas a mensagem do partido foi colocada para a sociedade. Então, desse ponto de vista, eu acho sempre relevante que a gente possa ter uma candidatura a presidente. Obviamente, em situações como a de 2022, havia uma disputa entre duas grandes correntes e quem ficou fora dessa disputa, dessa polaridade, foi meio que esmagado. Não aconteceu só conosco, aconteceu, por exemplo, com o PSDB, que ficou ali meio entre as duas forças. Não era bolsonarista, nem era lulista no primeiro turno, e isso gerou um estreitamento, digamos assim, do campo eleitoral. Mas a política se recicla, o PDT hoje está no governo Lula e o presidente Lupe, que é o presidente do meu partido, já declarou que o presidente Lula terá o seu apoio em 2026. Trocando em miúdos, significa que o PDT não terá candidato a presidente, o candidato a presidente será o presidente Lula, para minha alegria. Tá certo. Ministro Volney Queiroz, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir ao Matinal. Foi um prazer a nossa conversa, uma participação muito grande da audiência. E assim que o senhor tiver uma data para a nomeação desses 250 peritos, informe, porque as pessoas estão ávidas aqui para saber a data, a cidade de lotação, todas as informações. Obrigado pela sua presença. Obrigada, ministro. Guilherme, Beatriz, foi um prazer. Ó, a Yolanda ali passeando. Eu crio cachorro, tá? Então, quando falo em cachorro, eu já fico sensibilizado. Eu quero agradecer aqui a participação dos telespectadores aqui, né? Bel Monteiro, Isabel, Mariana Mendes, Danilo Souza. Agradecer a você, Guilherme, a você, Beatriz, pelo carinho, pela profundidade dos temas. Dizer que eu acho sempre muito bom falar desses assuntos, porque é um tema que hoje eu sou absolutamente contagiado por esse tema da Previdência Social. Eu, como deputado federal, não tinha muita aproximação com esse tema, mas hoje sou apaixonado pela Previdência Social, porque eu sei que ela injeta R$1 trilhão por ano na economia do Brasil, dos municípios, e faz com que essa microeconomia das cidades possa ter vivacidade. Portanto, é um tema apaixonante. Eu me sinto muito honrado em fazer parte do governo do presidente Lula cuidando desse assunto, e sempre que vocês precisarem, telefonem, mandem uma mensagem, fale com a gente, que eu teria o maior prazer de conversar com vocês sobre esses temas, e assim que eu tiver a data certa, eu quero anunciar junto com o presidente da República a chegada desses novos peritos médicos federais.